No ar, mais um Viver Bem, o podcast da Unimed São José dos Campos, hoje para falar sobre doação de órgãos. Para isso, a gente recebe o médico intensivista Hamilton Bono. Doutor, muito obrigada pela presença, pela participação. Obrigado, foi um prazer, fiquei muito lisonjeado pelo convite, para a gente poder esclarecer um pouquinho sobre a doação, que eu acho que isso é extremamente importante, né? Um ato muito importante para a gente, então acho que vai ser bom a gente poder... Um ato de generosidade. Generosidade, de amor ao próximo, né? E tem aumentado o número de pessoas dispostas? Tem aumentado. Hoje em dia, através das campanhas e da própria conscientização mesmo, acho que as pessoas estão mais solidárias, né? Então, a gente tem observado um número maior de doadores. A pandemia atrapalhou, como sempre, né? Todo o processo, mas agora as coisas estão voltando mesmo, sabe? E a gente está conseguindo, tá devagarinho, a gente está implementando. Eu acho que os jovens têm tido ajudando bastante nesse processo todo, né? Passando informação, né? Conversando com os pais, né? Eu acho que a morte sempre foi uma coisa um tabu, né? Muito grande. Que tem pessoas que até hoje não falam morte, né? Eles falam se eu faltar, mas não falam se eu morrer, né? Então, o jovem hoje em dia tem essa facilidade a mais de lidar com isso e de orientar pais, os que estão ao seu redor, parentes, para poder ajudar na doação. Então, isso tem ajudado bastante. Qual é a estimativa de pessoas hoje aguardando nas filas? A média de 112 mil pessoas. Tá? A maioria são 80% mais ou menos de transplante de rim que estão aguardando, e os outros 20%, os outros tipos de transplantes. Tá? Qual que é a dificuldade maior no caso do rim, doutor? O rim, na verdade, as pessoas são mais suscetíveis hoje em dia à insuficiência renal, né? Por várias medicações, por várias doenças. Então, a demanda do rim é muito maior por causa disso, tá? Muita doença congênita. Então, realmente aí que a fila está maior, né? Em segundo lugar vem a do fígado também, né? Também tem muitas pessoas também com ex-alcoolistas, hepatites, né? E as próprias medicações também que as pessoas ingerem, isso também afeta também tanto o rim quanto o fígado. Então, acaba fulminando e entrando na lista aí. Perfeito. Acho que é legal a gente entender como é que é o processo todo, né? Sim. Quando a gente fala numa pessoa que está esperando, aguardando por um rim na fila de espera, ela precisa ter compatibilidade com aquele potencial doador para receber esse órgão, não é isso, né? O principal nosso, que a gente faz diferencial é através da tipagem sanguínea. Tá? Aí tem uma lista, né? Essa lista tem uma lista específica aqui em São Paulo, tem a lista do interior e a lista da capital, né? São duas listas separadas. E a lista do interior, ela vai rodando junto com a gente, aí tem vários outros centros, né, de transplante. E a prioridade, depende do tipo de órgão, são os critérios que a gente coloca como prioridades, né? Gravidade? Gravidade, tempo de espera, idade, então tudo isso aí é levado em conta, tá? Mas principalmente a gravidade, né? A gravidade e o tempo de espera. E você, como médico intensivista, precisa estar o tempo todo atento a um possível doador. A um possível doador, exatamente. Né? Os nossos, acho que isso em todos os hospitais, os doadores são geralmente pessoas com problema encefálico. Né? Então, ou um trauma, né? Ou geralmente um sangramento cerebral, um AVC, né? Um derrame muito extenso que realmente faz com que a atividade cerebral cesse, né? Então, para isso, nós somos muito rígidos com relação a isso, tá? Esse processo todo de diagnóstico de morte cefálica tem que ser muito transparente, muito seguro, tá? Não podemos deixar ninguém com dúvida, né? Então, isso é feito através dos exames clínicos que a gente faz, né? Então, a gente que está trabalhando na UTI, os enfermeiros, os fisioterapeutas, eles percebem que a pessoa já está sem reflexos, né? Então, aí são feitos uma série de exames clínicos primeiro, tá? São feitos por 2 médicos diferentes, em horários diferentes, né? O paciente já tem que estar sem sedação há no mínimo 24 horas.
E ali a gente faz os testes para ver se não tem a parte mais primitiva do cérebro, né, que é um estímulo, digamos, de pupila, de tosse. Nem nesses estímulos a gente já foram cessados, né? Então, com isso a gente tem a certeza de que realmente o cérebro não está viável, né? Depois desses dois, ou entre um e outro, a gente tem que fazer um exame de imagem também, né? Que hoje em dia o que mais a gente tem feito é o Doppler transcraniano, né? Ou uma arteriografia, tá? E aí a gente consegue, através desses exames, a gente vê que tem uma parada de fluxo cerebral, tá? Então, né, sai do coração o sangue, vem até o pescoço, mas não sobe. Não sobe, entendeu? É um processo, então, bastante criterioso. Bastante criterioso. E que leva, em média, quanto tempo, doutor? Para o diagnóstico definitivo, geralmente, no máximo 12 horas. Tá? Menos do que isso. Geralmente 6 horas, 8 horas, né? A gente, geralmente, é difícil a pessoa já entrar em morte cefálica, a não ser num trauma, tudo já de imediato. Então, a gente vai conversando, às vezes, com a família e já vai preparando a família. A gente já sabe, às vezes, o desfecho, para que lado que vai, né? Sim. Infelizmente, sabe? Existe idade ideal, digamos assim, para fazer a doação? Até 70 anos. Até Tanto 70 a doação anos. quanto o receptor também. É até 70 anos. Né? Depois de 70, até 71, você coloca um critério especial, ainda consegue, mas depois disso não. Né? Ainda falando um pouquinho sobre esse processo, é uma equipe multidisciplinar que trabalha ali junto com a família, além, claro, daqueles que vão diretamente fazer o transplante. Sim. Existe uma equipe. Existe uma equipe por trás. A gente tem o que nós chamamos de CIDOT, né? Que é uma comissão interhospitalar de doação de órgãos e tecidos para transplante. Né? E essa é composta por médicos, por enfermeiros, por psicólogos. Tá? Então, toda essa equipe aí para apoiar mesmo, que a gente sabe o quanto é difícil da decisão da família. Né? O impacto é muito grande. Né? Você saber que a pessoa entrou em morte cefálica é muito difícil. Né? É muito difícil, é muito doloroso. Né? Mas é um processo que a gente tem que encarar e a gente, para isso, precisa de gente especializada. E é um trabalho brilhante, né? Porque fantástico. Tudo tem que ser muito rápido. É fantástico, muito rápido, e eles fazem com muito amor, sabe? Eu acho que o envolvimento da equipe é uma coisa, assim, muito bonita de ver. Não tem hora, não tem, sabe, não tem tempo ruim para eles, né? Tem uma vida ali esperando. Tem uma vida ali, exatamente, né? Na verdade, o transplante você pode salvar de imediato até 7 vidas, né? E fora os tecidos que também são usados também, sabe? Então você pode salvar 7 pessoas e fazer 2 enxergar, né? Pois é. Então isso é muito nobre, né? Mas tem que ser muito bem preparado para fazer isso tudo, né? Porque senão você perde o tempo. E o tempo, nesses pacientes, o tempo é muito importante, né? O coração, em 4 horas, ele já não tem mais viabilidade, né? O fígado e o rim, ele já tem um pouco mais. Mas o coração, ele tem que sair do doador e para o receptor em 4 horas. Então, tem que ser tudo muito rápido, né? Muito sincronizado. Tudo, exatamente. Né? A logística de transporte, né? A Polícia Militar ajuda muito, às vezes, com águia. Então, a gente tem feito essa logística toda. Falando nisso, você falou em lista, né? Tem uma lista do interior, por exemplo. Essa lista, ela serve exatamente para quê, né? Para notear de onde vem o órgão? Como é que funciona colocar, isso? Não. A lista é para colocar a prioridade de quem vai ser transplantado. Tá. Tá? Aí depende de sexo, de idade, né? Mas tem os critérios e aí você chama o primeiro. Se for compatível, é o primeiro da lista. Se não for, passa para o segundo, passa para o terceiro. Assim vai. Só que às vezes são de equipes diferentes. Então, às vezes, o primeiro da lista está aqui em São José, o segundo está lá em Santos, o terceiro está em Sorocaba. Nossa. Então, você tem que fazer a lista andar bem rápido, né? Então, e o órgão pode vir de qualquer lugar também, o órgão né? pode vir de qualquer lugar. Tá? Isso não tem... Não tem problema. Nenhum tipo de limitação. Não tem. Só o tempo mesmo. Acho que o tempo é principal. Antes a gente precisava informar, inclusive no documento, né, de identidade, se a gente era ou não doador. Hoje em dia, o nosso principal start é a família. Tá? Então, eu acho a importância, hoje em dia, de você
conversar e de você expressar que você pretende, né, se ocorrer o pior, que você seja um doador, entendeu? Tem algumas pessoas que até orientam, até fazer uma cartinha, né, para tirar o peso da família, sabe? Sim. Então a pessoa decide, né, mas o importante é expressar, principalmente para os mais próximos ali, esposo, né, esposa, filhos, a sua vontade de ser doador, tá? Para que na hora que ocorra, tire o peso todo, né, da decisão, sim, né? A decisão acaba sendo do doador, né? Então não do familiar, sabe? O familiar só vai transmitir a vontade do doador. Então isso ajuda bastante. Né? Existe ainda resistência, doutor? O senhor percebe ainda? Muito pouco, muito pouco. Hoje em dia, eu acho que o processo hoje em dia tem sido muito mais fácil. Acho que as campanhas também têm ajudado bastante, né? O dia 27 de setembro é o Dia Nacional do doador de órgão, né? Então tem todas essas campanhas em volta aí para tirar as dúvidas. A gente está sempre aberto, né? O processo de doação ele é aberto, então se a família tiver algum médico de fora de confiança que queira acompanhar junto, tem livre acesso. Então tudo isso aí ajuda bastante, né? E, como eu falei, eu acho que os jovens vêm com outra cabeça, né? Então, sim, eles vêm para mudar mesmo, então isso... Que bom, né? Que bom, exatamente. Que bom, né? que isso acontece. Agora, muitas mudanças também em relação ao transplante, à cirurgia, de fato, né, doutor? Avançou demais. Avançou demais, exatamente. As técnicas cirúrgicas estão muito mais rápidas, né? Os cirurgiões, eles estão uma agilidade maior, o material também tem melhorado muito. Então, isso tudo ajuda a sobrevida. Pois né? A sobrevida. É claro que cada caso é um caso, sim, depende também do órgão, mas o que a gente pode dizer em relação à sobrevida hoje no paciente transplantado? Pacientes que vivem uma vida... Tem paciente jovem com transplante de rim que tem uma vida normal, né? Vai falecer de outra coisa, mas não do rim, né? Então, tem descrito 30, 40 anos aí, tá? Os primeiros transplantes aqui do Brasil foram mais ou menos na década de 70, né? Então, de lá para cá melhorou muito a sobrevida, os imunossupressores melhoraram bastante também, né? Porque isso tem que tomar, porque senão dá rejeição. Sim. Então, hoje em dia está muito mais moderno, estão menos deletério, sabe? Então ajuda bastante. E a doação em vida ainda, né? Porque é bastante comum a gente... Não de comum, né? Mas sim, acontece, mas acontece. Rim, principalmente exemplo, rim, né? E fígado, né? Rim, fígado e pulmão. Tá? Pulmão você pode doar o fígado você doa praticamente um terço ali do fígado, e o rim você pode doar também. Então, está tendo bastante também, sabe? E isso, a gente está falando de sobrevida do paciente transplantado, mas para quem faz essa doação em vida, também existem hoje... vida normal depois. Vida normal. Né? O transplante de pulmão, eu acho que é o que nós menos temos aqui no Brasil, e até pela técnica, pela sobrevida, mas são um pouco mais complicados. O que mais a gente tem experiência com fígado e rim, vida normal, tá? Sem limitações, tanto um quanto o outro, vida normal. Né? Então é um sopro de vida, né? Que é dado novamente. Né? Então isso eu acho muito nobre isso. Né? Tem uma outra doação também que dá para fazer em vida, que são para pacientes que têm doenças do sangue, isso, né, por exatamente, exemplo. Transplante de medula também. Transplante de medula também é algo que nem todo mundo conhece e nem todo mundo sabe que precisa, de repente, se inscrever antes para fazer essa doação. Né, doutor? É verdade, isso também é importante. Né? E também é uma coisa muito simples, é uma punção que você faz e a quantidade de pessoas também que você consegue ajudar é muito grande. Né? Essas leucemias, essas doenças todas de sangue, né? Principalmente em jovens, né? Então você sofre muito por ver esses jovenzinhos ali, e às vezes com uma simples seringa ali você consegue mudar a vida dele, né? Exatamente. E isso é importante a gente dizer que não afeta em nada a vida do doador, né? Não, normal. E que ele precisa antes se cadastrar. Exatamente. Cadastra, faz lá a tipagem toda, né? Aí o pessoal do banco de sangue que faz a triagem. E se for compatível com algum da lista,
É uma punção simples, rápida e indolor. O importante é que mais pessoas façam esse cadastro, porque a compatibilidade é algo difícil, exatamente, principalmente né? de sangue, né? Sangue, então realmente precisa, né? Quanto mais tiver, melhor. É diferente essa questão de compatibilidade no caso das doenças do sangue para o transplante de medula, da compatibilidade, por exemplo, de rim, fígado? Sim. A de sangue é mais específica. É mais específica, tá? A de rim, geralmente é mais só pela tipagem sanguínea só, né? E alguns marcadores a mais. O sangue já dá um pouquinho mais de trabalho, entendeu? Então, por isso que é mais difícil e por isso que a gente precisa de mais pessoas para poder fazer e poder fazer um estoque grande ali, né, uma reserva grande ali de pessoas para poder chegar na hora apresenta já doarem já. Com certeza. A gente estava falando aqui de generosidade, né? Sim. Que um paciente pode salvar muitas vidas, exato. né, Sim. Eu acho que é o gesto mais nobre de um ser humano, né? Eu acho que ali realmente você demonstra o amor ao próximo, sabe? Porque, né, você, infelizmente, né, já foi, né, a parte material sua já foi ali. Verdade. Mas ajuda muita gente, tá? E tem muita gente esperando, sabe? E a gente que trabalha em UTI e que vê o sofrimento dessas pessoas, né? Da família ali. Então, quando você vê a alegria deles quando são chamados, né? Quando o telefone toca e fala, apareceu um órgão, vem para o hospital que está na hora. Então, é uma coisa muito emocionante, sabe? Pacientes que, por exemplo, fazem hemodiálise, praticamente vivem no hospital. Vivem no hospital, entendeu? Hemodiálise, os pacientes de fígado, né, que tem uma qualidade de vida realmente muito limitante, os pacientes que têm insuficiência cardíaca, que têm, né, doenças cardiológicas, né, que não conseguem dar um passo, né, não consegue sair da cama. Então, quando você vem, que você coloca um coração novo e a pessoa volta a viver, é muito bonito, sabe? E é uma coisa simples, né? É simplesmente você expressar que você quer ser doador, né? É uma coisa bem tranquila, sabe? E isso hoje, as famílias, elas são alertadas, ou não necessariamente alertadas, mas elas são convidadas pela equipe médica, é isso? Ou essa equipe? Sim, a equipe do CIDOT, quando começa a sinalização já de uma morte cefálica, a equipe toda entra, né? Então entra principalmente a parte psicológica, né? Acho que os psicólogos ajudam muito nessa parte para começar a absorver o luto, né? Porque o luto começa ali, né, no paciente ainda numa cama de UTI ainda, né? Então, para você absorver esse luto, para você conseguir metabolizar tudo isso, aí você tem que ter ajuda, principalmente do psicólogo, né? A parte de enfermagem ajuda muito e a gente como médico também e principalmente a segurança de que o diagnóstico foi feito, não tem volta e é aquilo, sabe? Pela sua experiência de mais de 20 anos nessa área, doutor, a gente pode dizer que muitas vezes essa doação acaba sendo também um conforto. Claro que nada tira a dor da pessoa naquele momento, mas é um conforto. É um conforto. Né? As famílias que depois conversam com a gente e tudo, realmente eles sabem que aquela pessoa, aquele doador fez a diferença no mundo, né? Então, ajudou várias pessoas e tem, né, a lista sigilosa, então eles não ficam sabendo, a maioria deles onde... Para quem foi, né? Tá? Mas eles sabem que foi para alguma pessoa e que né, deu uma nova chance de vida aí. Então, é uma coisa muito louvável, né? E é isso. Maravilha. Doutor, muito obrigada pela imagina, participação, pela presença prazer, aqui no viu? Obrigado pelo convite. A gente que agradece. E é isso, né? Eu acho que o principal sempre é isso, a mensagem principal é isso, expresse para os seus familiares a vontade de ser doador, tá? Isso é importante. É isso mesmo. Parabéns pelo trabalho, doutor. Um abraço, até a próxima. Obrigado. Muito obrigada também você que nos acompanhou até aqui. Lembrando, então, como o doutor ressaltou, se você tem essa vontade de doar os órgãos, então comunique à família, deixe bem claro que você quer ajudar o próximo. Até a próxima.